E no princípio fez Deus os céus e a terra. E a terra era vazia, era sem forma e vazia. Os irmãos lembram que aqui no livro de Apocalipse, diz assim, eis que eu faço novo todas as coisas. Quer dizer, irmão, a pessoa quando faz nova uma coisa, que a outra ficou obsoleta, ficou velha, ficou desgaste, ficou sem uso, tornou-se velha. Nós, homens, quando a coisa fica velha e não dá mais para aproveitar, nós jogamos fora. Mas o Senhor nosso Deus, como Lúcifer, foi derrubado aqui nessa terra e queria fazer o reino dele aqui nessa terra. Então, quando Deus mandava aquele anjo, que está escrito lá nos primeiros capítulos de Gênesis, conversar com Adão e Eva, Deus já criou ali um plano B, que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Ontem nós falamos sobre os 6 passos para alcançar a salvação. Desde lá, irmão, Deus, através do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz ali em São João, Pai, eu quero aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. E agora, irmãos, no Evangelho de São João, primeiro ele diz assim, e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada que se fez sem ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e para ele. E para ele são todas as coisas, pois ele mesmo, irmãos, quando fez o homem, ele e o pai conversavam e diziam, façamos. Irmão, é como um filho que está ajudando o pai. O pai, filho, vai lá, pega essa ferramenta, pega essa matéria-prima, que nós vamos fazer uma obra-prima. Foi isso que Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até então, irmão, todo o séquito celeste, todos os anjos, arcanjos, irmãos, os 24 anciães, e toda a figura no céu adorava a Deus. Mas tinha um anjo, irmão, que ele era muito bonito. Mas a beleza do anjo irmãos, a glória que nele reflete, que é a glória de Deus. Porque a pessoa pode ser bonita do jeito que for, mas se não tiver uma luz para iluminar ele, que você vai ver a pessoa que é bonita no escuro. Então a beleza dele estava no brilho de Deus que refletia nele. Só que ele pensou, ele vendo aquela beleza toda, ele tinha o síndrome do narcisismo, né? Que é uma das mitologias gregas. Ele achava ele muito lindo e ele achava que ele era até mais lindo do que Deus. Quer dizer, irmão, que se a lindeza tudo através do brilho, da beleza, então ele pensava que ele era maior do que Deus. E ele encheu de vaidade, encheu de mentira e de tudo aquilo que é mal, e começou, irmão, a querer seduzir os anjos, para os anjos, em vez de adorar a Deus, adorar ele. Porque em certa parte está escrito assim, eu porei meu trono junto do trono, acima do trono do Altíssimo, e serei igual a Deus. Então, irmão, desde o princípio, o intuito de Lúcifer era ser adorado como Deus. Irmão, pode ver que ele chegou no próprio Filho de Deus, mostrou todas as pobrezas, todas as trevas desse mundo, tudo aquilo que é pecado, que é vaidade, mas que o homem pensa que é alguma coisa, ouro, prata, todas essas coisas, e falou para o Senhor Jesus, tudo isso eu te darei se prostrando tu me adorar. Irmão, não é só ajoelhar, não, prostrar você tem que pôr o rosto no chão. O Senhor Jesus disse para ele assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorará, e só ele prestará culto. E ele queria ser adorado. Então, irmãos, como está escrito lá no Apocalipse 22, que João,
Quando ele foi para adorar aquele anjo, embora o anjo mostrou toda essa glória, toda essa beleza para ele, o que o anjo falou para ele? Não, não faça tal. Eu também sou teu conservo dos profetas, de todos os seus irmãos que servem a Deus. Adorai a Deus. Mas Lúcifer, irmão, quis fazer o contrário. Quando ele viu que não poderia competir numa boa com Deus, ele falou, eu só não, mas eu vou arrumar muitos anjos, eu vou fazer uma rebelião, uma revolta no céu, e aí eu vou conseguir, com meus anjos, eu vou conseguir vencer a Deus. E foi exatamente isso que ele fez, irmão. Ele tentou seduzir os anjos. Só que de cada 10 anjos, só 3 ficou do lado dele. Mas como no céu existia milhões de anjos, irmão, imagina o tamanho do exército que ele formou, junto com os espíritos das trevas, e tentou fazer uma rebelião no céu. E fez, irmão. E quis tomar o trono de Deus. Só, irmão, que é a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa como eu e querer lutar com faixa preta. Então Deus não perdeu, não tem tempo de querer lutar com Satanás. Ele só tirou a ligação dele com Lúcifer. E Lúcifer perdeu, irmão. A mesma coisa de uma lâmpada que está acesa, você vai e corta os fios dela. Um fio dela. Ela fica sem luz. Foi o que aconteceu. Deus mandou o arcanjo, através do arcanjo Gabriel, ele mandou uma mensagem para Miguel, que cortou com a sua espada de fogo a luz, o flash de luz que iluminava aquele anjo, que até então, como está escrito em 28 de Ezequiel, era o anjo belo, o querubim ungido, que andava, as suas vestes foi feita só de pedras preciosas e andava no meio das pedras afogueadas. E está escrito que ele foi perfeito até que achou nele a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. E está escrito que ele se encheu o seu interior de violência e de comércio e foi derribado do céu aqui na terra. Quando ele chegou na terra, irmão, o que ele fez? Ele acompanhou Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança. Ele tentou seduzir, já que ele não conseguiu que os anjos do céu adorassem ele, ele tentou seduzir, irmão, que o homem adorasse ele. E julgou o homem contra Deus. Ele arrumou uma artimanha lá, né? E o homem acreditou na mentira, e ele julgou o homem contra Deus. Mas, irmão, lembra que nesse capítulo que nós lemos aqui agora, está escrito que lá no passado, Deus pôs um querubim com espada flamejante para tomar conta da árvore da vida, porque o adversário deu para Adão comer um dos frutos da árvore da vida, que era do conhecimento do bem e do mal. Mas o da vida eterna, ele não pôde, porque Deus falou, se ele comer dele, ele vai ser como nós, vai viver eternamente. Então Deus pegou, para não ter perigo, expulsou Adão e Eva do Éden. Só que o Senhor Jesus, como está escrito ali, irmãos, em 1 de Hebreus, está escrito assim que no princípio do livro está escrito de mim. Tira-se o primeiro para estabelecer o segundo, que era ele mesmo.